Foram-lhe então lhe apresentadas algumas crianças, para que lhe pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse Jesus: deixai ver as minhas criancinhas, não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a essas crianças. E depois de lhe impor as mãos, continuou seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, nós estamos diante de um evangelho tão breve hoje, mas que fala de uma linguagem tão profunda, tão profunda. Jesus acolhe as crianças. E olha que para a sua época, acolher uma criança era algo muito significativo, porque as crianças eram tidas como aquelas que não somavam em nada, não podia dar palpite. As crianças não tinham a capacidade de cumprir as leis do templo. As crianças não eram nem contadas em grandes grupos. Basta a gente ver que vários relatos do Evangelho que revelam que tinha tantas pessoas, sem contar as mulheres e as crianças, que eram tidas como aquelas que não tinham opinião, não tinha vez nem voz. Então Jesus acolhe uma criança. E por que Jesus faz isso? Uma criança, ela tem várias virtudes, como autenticidade. Gente, se nós formos transparentes, autênticos como uma criança diante de Deus, o quanto que a gente pode crescer? A pureza do coração. A criança não tem maldade, a criança ela é dependente dos pais. Tudo isso são virtudes que nós devemos ter para com Deus. Então, Jesus, além de acolher essa criança, ele coloca as crianças como exemplo. Sabe que muitas vezes nós nos fechamos para a ação do Espírito Santo, até por causa das maldades que a gente vai adquirindo. Eu dizia isso essa semana, o quanto que a gente vai adquirindo a malandragem do mundo. Filho, hoje diante de você, é como se o Senhor dissesse: você não consegue caminhar sozinho. Não adianta insistir, sem mim nada podeis fazer, diz a palavra. Nada. Significa que nós somos dependentes de Deus e nós temos que admitir isso. Precisamos dele para continuarmos vivos. Precisamos dele para que as coisas deem certo para a nossa vida, para que a gente não entre numa crise existencial. Então a pergunta é: você tem caminhado com Deus? Tem sido dependente de Deus? Ou ultimamente você está caminhando um pouco afastado? Para pensar, filho. O Senhor hoje quer chamar você novamente para caminhar com Ele. Porque para os pais, os filhos parece que nunca crescem, né? E para Deus também, você talvez cresceu, fez faculdade, hoje é uma pessoa inteligente, adquiriu bens, ou com a força de vontade você se superou, mas sem Ele a gente não consegue. Que essa bênção esteja sobre a tua vida e que esse evangelho, ao ser compartilhado com outras pessoas, possa ser um abraço para aqueles que precisam voltar a ter o coração de criança. Receba a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus quiser, amanhã, domingo, dia do Senhor, é claro, estaremos aqui refletindo a palavra. Fique na paz.